Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Eu convoco toda a nação brasileira que está em sintonia com a gente, você que está ouvindo ao vivo, você que vai ouvir esta palavra gravada. O importante é que ela tenha o mesmo valor, seja ao vivo ou gravado, ela tem a sua importância. Então nós vamos orar com você, por você, nós vamos falar com o Todo-Poderoso. Mas antes de falar com Deus, através da oração, nós vamos ler em Atos, capítulo 12, o verso 1 em diante. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Gente, essa passagem é muito linda, porque fala justamente de um povo unido em oração. Foi um momento na história da igreja primitiva, do livro de Atos, uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus, os cristãos, né? E o Tiago já tinha sido eliminado ali, né? Foi morto à espada. O Tiago, irmão de João. E o negócio, como estava agradando os judeus, essa questão, essa perseguição, então o que acontece? Eles acabam prendendo também a Pedro. Preste atenção nessa palavra profética. Aquilo que Deus tem para realizar na minha vida, nesta terra, aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, nesta terra, ninguém vai impedir. Ninguém, nem a morte,
nem perseguição, nada. Deus tem um propósito para com cada um de nós. Deus tem um plano especial, Ele tem um plano geral e Ele tem um plano também específico para cada pessoa. Tem coisas que Deus tem para todos nós, mas tem coisa que é específica. Isso que eu estou realizando aqui há quase 20 anos é algo específico. Deus me deu este ministério, me deu essa plataforma para levar fé, esperança e pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que é as boas novas de salvação, as boas novas de alegria, anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação, a cura, a libertação, a bênção de Deus através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus tem planos para cada um de nós. Se no caso de Tiago ele fora morto, foi uma questão. Mas agora com Pedro, o homem é preso. O homem é colocado numa prisão bem vigiada, bem protegida pelos soldados. E Pedro estava lá, preso. Mas a Bíblia diz, eu li aqui a história para você. Enquanto Pedro estava na prisão, por causa da perseguição contra a igreja na época, havia um grupo de pessoas. Havia um grupo de irmãos e irmãs da fé que estavam todos reunidos em uma casa. Para você ver que uma oração coletiva, uma oração de unidade de pessoas com um propósito numa casa, moveu a mão de Deus. É o que vai acontecer hoje. É o que vai acontecer daqui a pouco. Você aí na sua casa, outros talvez no seu escritório, na sua empresa, mas você está me ouvindo? Então eu creio que nós vamos unir a nossa fé e algo sobrenatural há de acontecer. Claro, eu e você, nós não estamos presos, ainda bem, graças a Deus, né? Mas, quem sabe, amigo, amiga, preste atenção nisso aqui, quem sabe você está preso com uma mentalidade incrédula, você está preso na sua própria mentalidade de pessoa pessimista, talvez você está preso em uma situação que você não sabe resolver, quem sabe uma questão familiar, questão profissional, financeira, enfim, em alguma área você está se sentindo que parece que está preso diante de um quadro em que você não tem saída, não sabe por onde. Mas eu creio que o mesmo Deus que agiu através de um anjo, quer dizer, um anjo foi designado para ir até a prisão onde estava Pedro. E por um ato sobrenatural, algo acima do natural, Pedro foi solto. As portas da prisão foram abertas. Não foi pelos soldados com uma chave, mas foi o Todo-Poderoso através de um anjo. Então, meu amado e minha amada, quem tem fé sabe que Deus vai fazer algo, Deus vai providenciar, Deus vai agir na hora dele. Deus vai agir na hora certa. Deus não chega adiantado para agradar a nós, e nem chega atrasado para nos deixar triste, mas ele chega na hora certa, na hora dele, na hora de Deus. Então, diante de uma situação que você possa estar enfrentando, não deixe que essa situação ou que esta circunstância que você está passando abafar a sua fé. Pelo contrário, se fortaleça no Senhor. Nós lemos o mês passado no livro de Atos, né? Foi um aprendizado sensacional para quem participou da leitura bíblica, né? E um dos provérbios aqui fala justamente que se você se mostrar fraco no dia da batalha, né? Ou no dia da angústia, a tua força será pequena. Está escrito aqui, Provérbios 24, verso 10. Nessa Bíblia fala frouxo, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça em Deus. O Senhor é nossa força. Deus é a nossa força, a nossa segurança. Por isso que nós confiamos nele 100%.
Você não pode confiar em Deus parcialmente. Sabe aquela pessoa que confia desconfiado? Ah, eu confio, mas vai que. Eu confio, mas se não der certo. Para com esse se. Fala, já deu certo. Deus está comigo, Deus está contigo. Entendeu? Então Pedro na prisão. Mas o povo estava orando. E acontece uma cena que parece que é uma cena até meio engraçada. Pelo menos eu penso que é engraçada. Não sei se foi engraçado na época, mas eu estou achando engraçado isso aqui. Muito interessante. Foi mais fácil, olha só que interessante, foi mais fácil Deus enviar o anjo para tirar Pedro da prisão do que Pedro entrar na casa onde o pessoal estava orando. Você percebeu, se você prestou atenção na leitura bíblica? O mais difícil Deus fez. Deus ouviu o clamor do povo. Está escrito aqui, ó. Vou ler de novo, só um trechinho aqui, ó. Olha só que interessante. No verso 12, estamos analisando aqui Atos 12, verso 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria. Aí João, aliás, Pedro, né? Pedro estava indo agora à casa lá da Maria, a mãe do João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam, ó, olha essa palavra aqui, ó, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então tinha uma galera boa ali, né? Muitos, né? Muitos é muitos, né? Tá bem claro, né? Muitos estavam reunidos, mas não fofocando, falando mal dos outros, criticando. Estava orando. Infelizmente tem gente que se reúne para fofocar, para falar mentira, para denegrir o próximo, né? Aí não sabe o que a vida vai para trás. Fica falando mal dos outros, aí colhe o que planta, né? Mas o povo aqui não estava fofocando, estava orando. Estava clamando ao Todo-Poderoso aí para ter misericórdia e entrar em ação. E Deus ouviu a prece. Aí no verso 13, aí Pedro já tinha saído da prisão por um ato sobrenatural de um anjo de Deus que foi enviado lá, não é? E diz que Pedro chegou lá na casa e bateu, e batendo Pedro à porta do pátio, ele bateu na porta lá, saiu uma menina chamada Rode, e a menina saiu lá para escutar. E diz o quê? E conhecendo a voz de Pedro, ela reconheceu a voz de Pedro, essa menina aqui. Ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre, ela ficou tão feliz, diz a Bíblia, de alegria, não abriu a porta. Quer dizer, ela não abriu a porta para Pedro. Ela ficou tão alegre que ela foi contar para o pessoal que estava orando. Ela foi lá para o pessoal que estava orando, falou, gente, sabe de uma coisa? Pedro está batendo na porta ali. Pedro está ali na porta já, ele está aqui também, ele veio para a oração. O pessoal disse assim, menina, não pode ser. O povo que estava orando disseram assim, é o seu anjo, não é ele não, é o seu anjo. Olha que interessante esse negócio, é o seu anjo. Olha só que interessante. Eu tive uma experiência dessa na cidade de Faxinal, interior do Paraná. Foi na época, acho que foi no ano 2001. Eu me lembro que teve uma semana, uma chuvarada, muita chuva. E eu lembro que lá na igreja, lá em Faxinal, eu fazia umas campanhas lá especiais, lá de cura, libertação. E quando chovia muito, aí boa parte do povo morava no sítio. E alguns tinham carro já, caminhoneta para vir e tal, outros vinham a cavalo mesmo. Isso em 2001, hein? Coisa lá de trás. E eu lembro que daí não tem, né? Mas essa família era muito numerosa. Quando eles vinham para o culto, eram uns 10, era uma seleção de bênçãos, era uma maravilha quando eles vinham. Tá? Todo mundo ficava feliz, 10 pessoas de uma única família. É muito legal. Só que com aquela chuvarada, daí o pessoal não vinha, aí passou a chuva, e eu vi que eles não vinham, era distante da cidade, não dava para ir a pé. Então tinha que ir de moto, bicicleta, de carro, de algum jeito. Não tinha nem ônibus para ir naquele lugar. E o que acontece? Eu orava para o povo, estava orando, né? Aí um dia, esse abençoado do sítio, dessa família que eu estou falando, ele veio até a minha casa. Olha só, e naquela época, pouquíssimo tinha celular. O celular ainda lá nem pegava celular. Você vê como evoluiu a coisa, né? Não tinha que subir em cima de uma montanha, tinha que subir em cima de um negócio assim, quase do telhado da casa para pegar sinal de celular. Estou contando história de 2001, hein? Você vê como melhorou a coisa. Então,
eu lembro que esse irmão chega na minha casa. Olha o que ele disse para mim. Foi uma experiência, eu acredito que foi esse anjo, o meu anjo foi lá. Porque ele falou assim, pastor, eu vim aqui para dizer que nós estamos tudo bem, mas é o seguinte, ele disse assim, o meu vizinho da fazenda, o meu vizinho, ele foi lá em casa e falou assim, ó, o teu pastor ligou para ver se vocês estão bem. Ele não tem como vir aqui, não tem acesso até aqui, mas então, se vocês estão bem, tá com saudade de vocês, né? E eu falei, irmão, eu nem tenho telefone do teu vizinho, nem sabia que o teu vizinho tinha telefone. No sítio, hein? Naquela época. Eu falei, não fui eu, não. Então, tenho certeza que foi um anjo desse aqui. Então, cada um tem um anjo. Então, o meu anjo foi lá e falou que a gente estava pensativo. E eu não tinha acesso lá, não tinha como ir lá. Então, Deus falou, então vou mandar um anjo lá. Mandou um anjo, um ser espiritual, que usou o vizinho. E eu nem sei quem era o vizinho dele, nem conhecia. Você vê que coisa interessante? Então, meu amado, de Deus você pode esperar de tudo do bom e do melhor. Deus age, Deus fala, então fica tranquilo. Fica tranquilo. Talvez você está tentando fazer uma coisa aí e você não está tendo êxito. Ora um pouco mais, a oração funciona. Ora, Deus pode mandar um anjo lá para fazer aquilo que você não está conseguindo fazer. Ou não dá para fazer. Entendeu o lance? Entendeu a mensagem aqui? É isso aí que Deus está falando. Então, Pedro ficava batendo na porta, a menina ficou tão feliz e foi lá e avisou. Gente, o Pedro está aqui, gente. Ela foi correndo, anunciou, Pedro está aqui na porta já. Aí um pessoal disse assim, ô menina, você está fora de si. Você está viajando, você está fora de si. Amados, preste atenção. Esse povo que estava orando, quando falou que Pedro estava, eles duvidaram. Será que de repente, você, nós, né? De repente a gente não é igual esses irmãos aqui que estavam orando na casa? Você está pedindo uma coisa, a bênção já está batendo na porta, a bênção quer entrar na tua casa e você ainda não está acreditando, abençoado? Preste atenção no que Deus está falando nessa segundona. Que palavra forte, que palavra sensacional. Isso aqui é para ressuscitar até morto. Tão forte isso aqui. É isso, então já começa a agradecer. Gratidão, uma palavra que eu estou escrevendo bastante para as pessoas que mandam mensagem para a gente é gratidão. A pessoa grata, já agradece, já agradece. O povo ficou tão impactado e Pedro insistindo, está escrito aqui, pessoal, na Bíblia. Pedro ficou insistindo, abre a porta, batendo na porta. E o povo ficou pensando, não é o Pedro não. Não é o Pedro não. E está escrito aqui, ó, Atos 12, estou falando do jeito que está na Bíblia aqui, ó. Atos 12, verso 16. Mas Pedro perseverava em bater. Estou falando? Estava mais difícil ele entrar na reunião de oração, na casa, do que ele sair da prisão. Lá na prisão, Deus mandou um anjo e resolveu o problema. E agora, para entrar na casa onde os irmãos estavam orando, Deus me dá uma palavra profética aqui, ó. Preste atenção, hein? Isso aqui é muito sério que eu vou falar. Será que será que alguns de nós não estamos, às vezes, esquecendo que tem mais gente querendo entrar e participar da comunhão com a gente, caminhar com a gente e você não está percebendo? Preste atenção. Pedro estava tão feliz, mas o outro lado orando, pedindo a bênção, e a bênção já estava lá. Será que de repente a gente não está sendo ingrato para com Deus? Será que de repente a gente está pensando só na gente e esquece que tem mais gente querendo entrar e a gente está complicando a situação? É coisa humana que está sendo envolvida aí? Preste atenção no que Deus está falando nessa palavra profética, nesse 5º dia do mês de agosto. É forte isso aqui, pessoal. É muito forte porque, olha, nós temos que ser bênção. Nós temos que ser instrumento de bênção para que outras pessoas queiram também caminhar com Jesus. É isso. Então não seja um empecilho, não seja uma pedra de tropeço para que outros venham conhecer o Evangelho, Jesus. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Bem isso. Mas Pedro perseverava, está no verso 16, mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, olha só, viram-no e se espantaram. Por que será que eles se espantaram? Será que eles não estavam acreditando? Eles estavam orando para quem então? Você estava em oração? Então, não se espante, meu amado. Se você está pedindo algo e Deus vai agir nessa causa, então não se espante.
Você já tem que crer já vendo a bênção na tua mão. Entendeu? É isso. Então, se você está orando com fé, não fique espantado. Nossa, meu Deus, e deu certo? Claro que vai dar certo. Aquilo que Deus quer que aconteça, vai dar certo. Vai acontecer, mas no tempo de Deus. Na hora de Deus. Entende? Então, isso é oração, conexão e entender. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você que tem orado, falado com Deus, você acredita na oração que você anda fazendo? Você está acreditando? Hã? Você acredita? Você tem fé nos pedidos que você está fazendo? Quem sabe você é uma mãe, você é um pai, você é uma pessoa que tem filho, tem filha ou filhos, e de repente um filho ou dois filhos ou uma filha, sei lá, de repente alguém aí que você tanto ama, de repente está vivendo num mundo totalmente fora dos propósitos de Deus, e você está orando incessantemente ali, orando, Jesus, salva o meu filho, Jesus faz um milagre. Creia, só creia, mas não se espante. Ele vai chegar para você e vai dizer: mãe, eu entreguei minha vida para Jesus. Mãe, agora eu quero o mesmo Jesus que o teu Jesus eu quero para mim também. Então você tem que ter fé, você não vai se espantar. Você não está orando para isso? Você está fazendo um pedido desse e Jesus quer salvar. Jesus quer salvar toda a sua casa, toda a sua família. Jesus quer mudar esse quadro. Então não se espante quando a bênção chegar. E não se faça também, tem que se faz, né? Nossa, não precisava, eu não queria. Mano, para de se fazer. Você está entendendo essa linguagem aí? Aceita a bênção aí logo. Para de ficar fazendo onda. Entendeu o que Deus está falando, não? Tá bem claro, né? Tá bem claro esse negócio, né? É isso aí. E às vezes começa a acontecer umas coisas boas na vida da gente aí. Ah, mas não precisava. Que não precisava? Você não pediu, abençoado. Às vezes você pediu há 5 anos atrás e nem lembra mais da oração. Porque tem oração que a gente faz que a gente não lembra mais. Né, Marco? Tem coisa que a gente pede. E na hora que começa a chegar, você fala: ué, claro, você pediu. É que nem sempre vem na hora certa. Ou quer dizer, não vem na hora que a gente quer, melhor dizendo, né? Quer dizer, não vem, você pede agora, pode ser que venha daqui a pouco. Isso daqui a pouco pode ser 1 dia, 2, 3. Depende o quê, né? E tem coisa que a gente pede também, que Deus começa a trabalhar na vida da gente, né? Ele começa a preparar a gente para receber essa bênção. Sabia disso ou não? Porque às vezes você pede algo tão maravilhoso, mas você ainda não está apto. Você não está preparado para receber aquilo, porque às vezes essa bênção não é a hora certa. E Deus sabe a hora certa. Deus não erra, Deus não falha. Entende? O famoso texto lá, quando Jesus, ele disse certa ocasião, está escrito aqui em João capítulo, deixa eu ver aqui, eu sei que é João capítulo 13, né? Jesus, no capítulo 13, ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? Diz aqui: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, isso Jesus fazendo isso, né? E tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha só, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Algo ali de humildade, né? Era um serviço simples ali, mas ele lavou os pés dos discípulos. Olha que coisa linda, né? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais
todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Você está entendendo aqui? Então Jesus fez algo ali, que ele falou, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, você vai entender depois. Né? Depois. Aí Pedro falou, você não tem que me lavar. Você sentiu ali que Jesus estava tendo uma humildade, né, de lavar os pés dos seus discípulos. Né? Ele falou, não, eu tenho que lavar, senão você não tem parte comigo. Aí Simão já falou, então já lava o corpo inteiro. Né? Esse Pedro que era arrojado. Né? E é o mesmo Pedro que agora estava numa prisão e que lá na prisão o povo orou, ele sai da prisão. Você está entendendo como Deus cuida de cada detalhe? Você viu o cenário aqui? É isso aí, meu amado. Então Pedro era um dos 12. Pedro chegou um momento que ele chegou a negar Jesus também, mas depois ele foi cheio do Espírito Santo e esse homem prega e só na primeira pregação dele 3.000 almas se convertem. Você já pensou? Então pense nisso. Às vezes somos um Pedro na vida. Às vezes a gente não tem o nome de Pedro, mas atitudes, né? Às vezes ele nega, às vezes não quer isso, não quer aquilo. Mas Pedro era arrojado, mas ele se arrependeu, né? E Jesus usou ele tremendamente. Você está compreendendo? Então, Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. E o plano de Deus é o melhor para mim e para você. Então receba aí esta instrução espiritual e vamos então para a oração. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais mais uma semana de fé, de milagres, de palavras proféticas. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor me entregou nesta manhã para repassar para os ouvintes. Quando o Senhor então age, enviando um anjo para dar livramento da morte ao teu servo Pedro. Meu Deus, também que esta bênção venha sobre cada família, sobre cada pessoa. E eu tenho certeza que nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar, porque o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Como diz o Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua casa, praga nenhuma chegará à minha casa, porque temos a proteção do Altíssimo, a proteção do Todo-Poderoso. Senhor, te apresentamos cada família, cada pessoa que ora com a gente, que está recebendo essas instruções nesta manhã. Abençoa este lar, esta casa. Que haja paz neste lar, que haja harmonia, que haja entendimento, que haja compreensão, que haja respeito entre os pais e filhos, filhos e pais, haja harmonia neste casamento. Meu Deus, seja amanhã do milagre, amanhã profética, de mudança, de portas abertas. Eu tenho certeza, Pai, que aquilo que está fechado, aquilo que esta pessoa está presa talvez em dívidas, presa, Senhor, diante de uma situação que ela não tem saída, mas eu creio que se ela entendeu a revelação da palavra hoje, ela já está vendo que esta porta já está aberta e ela vai passar, ela vai chegar, ela vai vencer, porque é o Senhor que vencerá por nós. Como diz a tua palavra, essa batalha não é nossa, mas essa batalha é do Senhor, e o Senhor Deus Todo-Poderoso lutará por nós. Aleluia. Que assim seja. Senhor, abençoa cada família, cada ouvinte, cada um que nos acompanha e que nos recebe com alegria, Senhor. Meu Deus e meu Pai, libera uma unção favorável, de milagres criativos. Repreendemos o espírito de enfermidade, espírito de miséria, depressão, ansiedade, tristeza, desânimo. Tudo que é mal, tudo que é negativo, tudo que está prejudicando essa pessoa, este mal sai agora. Sai tristeza, sai desânimo. Senhor, libera uma unção de alegria no coração deste homem, desta mulher. A verdadeira alegria, a alegria que vem do Senhor, a alegria do Espírito Santo, possa estar entrando na mente, no coração, na alma, no espírito desta pessoa, em o nome de Jesus. Abençoa todos os pedidos, documentos que o ouvinte separa, contratos de compra e venda, escritura, protocolo de aposentadoria, pessoas que separam alguma causa, essa pessoa que separou a carteira profissional, outros separaram o seu passaporte, precisam pegar um visto por esses dias, ó Pai. Abençoa para uma viagem no exterior, principalmente para os Estados Unidos. Outros estão precisando, Pai, de um recurso extra financeiro para pagar esta viagem para o exterior. Meu Deus, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que o Senhor enviou um anjo para soltar Pedro da prisão.
Então o Senhor pode tudo. Para o Senhor não há impossibilidade. E nós pedimos o socorro do alto, como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós confiamos em Ti. E eu sei que eu não estou só, Pai. Existem milhares e milhares de pessoas que também estão nessa mesma fé e estão sendo impactados nesta manhã, abençoados. Senhor, que temos um dia de excelência, uma semana produtiva, frutífera, e tudo que nós, todos nós, os ouvintes, eu também, todos nós, tivemos que fazer hoje e essa semana, que o Senhor nos dê capacidade, habilidade, sabedoria e nos livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, abençoa a água que eu separei, que o ouvinte separa também. Após a oração, esta água se torna um remédio espiritual. A chave da casa, a chave do carro, da loja, do escritório. Meu Deus, abençoa aquele que essa semana vai ao banco para fechar um contrato da casa própria, se que ele comprou com a construtora ou comprou direto numa imobiliária. Abençoa que dê tudo certo e essa pessoa seja feliz nesta nova moradia, nessa nova residência, nesse novo bairro ou nessa nova cidade que ele está mudando, Senhor. Abençoa e que a tua graça, favor e bondade continue sobre nós. Abençoa também, Senhor, o pessoal que tem sido uma coluna no Ministério Agindo Deus, através da intercessão e através da contribuição financeira. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todo o povo querido que ajuda, que vai ajudar e vai continuar ajudando, ou alguns que começarão a partir de hoje. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre todos eles. Assim oramos e assim já te agradecemos por mais um dia de vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.